Fala aí, pessoal, Matheus aqui do Canário Pena com mais um videozinho pro nosso canal. Pessoal, eu venho trazer esse vídeo hoje para vocês com muito carinho. É um compilado de informações que eu juntei aqui para vocês e o assunto de hoje é acasalamento consanguíneo. Então, se você tem o desejo de melhorar o seu plantel, a genética da sua criação, se você tem o planejamento de criar uma mutação no seu criatório, né, trabalhar algum tipo de mutação, esse vídeo é para você. Várias dúvidas que o pessoal pergunta, a que está mais ascendente, que está mais em alta eu posso fazer o acasalamento entre irmãos? Eu posso fazer o acasalamento de pai com filha? Mãe com filho? Quais as consequências? O que pode acontecer disso daí? E quando eu devo fazer esse tipo de acasalamento? Essas perguntas eu vou responder para você no vídeo de hoje. Então, se você gostou do conteúdo, eu já te peço, fica até o finalzinho e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Como eu disse, eu fiz com muito carinho para estar ajudando todos vocês. Um abraço aí, um ótimo vídeo. Então, gente, vamos lá. Esse casalzinho que tá aparecendo para vocês aí, esses dois filhotinhos, eles são filhotes desse ano, tá? Esses dois filhotinhos aí, eles são filhos de um casal que é irmãos, tá? Então, o macho é irmão da fêmea, irmão de ninho, que é o meu casalzinho de ágata vermelho, que eu já mostrei para vocês. E como vocês podem estar notando aí, os filhotinhos estão bem, tá vendo? Ó, tá todo mundo esteticamente, né, no seu fenótipo, eles estão bem, tá bom? Que é a parte de fora que a gente vê, né? As plumagens, o bico, os pés, a gente vê que eles estão com saúde. Isso daí é uma evidência do que eu queria falar para vocês. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, gente, o acasalamento entre irmãos, ele é mais seguro do que o acasalamento entre pai e filha, ou mãe e filho, tá? Então a gente vai quebrar esse tabu. Mais para o final do vídeo eu vou estar provando, mostrando para vocês que esse cruzamento entre irmãos ele é mais seguro. Mas afinal de contas, o que é um acasalamento consanguíneo ou uma endogamia? Endogamia é a mesma coisa, tá, gente? Nada mais, nada menos do que o acasalamento entre indivíduos com alto grau de parentesco, tá bom? No caso, igual eu acabei de falar para vocês, pai com filha, alto grau de parentesco. É nada mais, nada menos do que isso, tá joia? É isso que vocês precisam saber. E referente a se é seguro e quais os riscos a gente corre. Bom, seguro, nem o acasalamento convencional, o acasalamento tradicional é seguro, tá, gente? Se vocês olharem aqui para o nosso caso, seres humanos, dois indivíduos de famílias que não se conhecem, de longe, distintas, corre o risco do neném nascer com síndrome de Down. E aí, como é que a gente faz? A síndrome de Down é nada mais, nada menos do que esse indivíduo que nasce com síndrome de Down, ele tem um cromossomo a mais em cada célula do corpo. Então, em cada célula, a gente precisa ter 46 cromossomos, como seres humanos, né? Nossa característica, identidade genética. Esse indivíduo que nasce com síndrome de Down, ele, em vez de ter 46, ele tem 47 cromossomos em cada célula. É só isso. Então, nem para vocês verem como é que genética é algo complexo. Nem no acasalamento convencional, tradicional, a gente não fica isento, livre dos riscos. Tem risco também. Então, assim, se você fizer o acasalamento consanguíneo sabendo o que você está fazendo, a ciência que você está praticando, ele é seguro, sim, em parte. Então, os riscos e o lado ruim é uma lista, tá? Tem bastante coisa, ó. O problema de fertilidade. O filhote, ele pode nascer com um problema de fertilidade, pode nascer infértil, tá? Baixa eclosão dos ovos, o aparecimento de deformidades, tipo bico torto, ou passarinho cego, ele nascer com as perninhas deformadas, com dificuldade também para o crescimento, atrapalha também o crescimento. Lembrando que é genética, tá, gente? Afeta os genes, tá? Afeta a estrutura genética do passarinho. E aí pode trazer, sim, esses problemas. Mas provavelmente o maior problema que a gente ouve falar poucas pessoas falam, tá? Por favor, isso aqui é muito importante. Se você fizer esse cruzamento sem controle, o maior problema que você pode ter é a perda de diversidade genética na sua criação.
O que que é isso, Matheus? Ó, isso daí, imagina o seguinte, imagina um exército e é como se fosse o seu plantel, todos os seus passarinhos. Imagina um exército e todos os indivíduos daquele exército são iguais. Todos são iguais, você imagina. O que que acontece? Uma única doença pode exterminar esse exército, tá? Então, olha o perigo que é. Você pode perder o seu trabalho de anos de dedicação, anos de trabalho, com uma única doença. Isso é a perda de diversidade genética. Você transformou o seu plantel todinho numa característica, numa genética só. Então você corre esse risco, tá? Isso daqui é uma das coisas mais, dos problemas mais graves que a gente pode ter, tá? É a perda de diversidade genética no nosso plantel. E aí, o que as pessoas costumam fazer? Quem trabalha com isso já sabe, né? A gente adquire novas aves de outros criadores, tá? E a gente começa a trabalhar, passa essas aves no nosso plantel para refrescar o sangue. É esse termo mesmo que usa, tá? Refrescar o sangue. Para você abrir novamente e você manter a diversidade genética na tua criação, para não ter esse problema que eu acabei de pontuar para vocês, tá bom? Pois é. Conhecendo o lado ruim, por que as pessoas ainda fazem esse tipo de acasalamento, né, gente? Vocês viram que tem bastante coisas em risco aí, né? Tem bastante coisa a perder, se não souber fazer da forma adequada. Mas é simples a resposta. É porque é uma ferramenta valiosa demais, tá? Esse tipo de cruzamento, ele se tornou uma ferramenta, inclusive para a gente chegar até as mutações, tá? Isso aí foi necessário. O que acontece? Esse tipo de cruzamento consanguíneo, ele vai aprimorar e tornar uma linhagem uniforme. O que significa isso? Ele vai trazer uniformidade, vai trazer para um padrão, tá? Ele vai trazer tudo para um padrão só. É o trabalho que você vai fazendo. Ele vai fixar as características desejáveis. Por exemplo, uma boa postura de ovos, uma cor que você deseja, que você quer, um temperamento dócil, aves com temperamento dóceis, que não são ariscas, aves mais domesticadas, né, que tem um temperamento mais tranquilo. Por exemplo, no caso dos psitacídeos, cada indivíduo tem uma personalidade. E tem indivíduos que são dóceis, mas tem indivíduos que têm bipolaridade. Tem dia que ele está dócil, tem dia que ele está agressivo, não deixa nem o próprio dono segurar ele na mão. Então, a gente usa esse tipo de acasalamento consanguíneo para fixar essas características, né? E aumentar também a quantidade de indivíduos que a gente deseja. Por exemplo, no meu caso, eu estou fazendo esse tipo de acasalamento entre irmãos para que eu possa aumentar a quantidade de indivíduos, né? Já que eu tenho uma dificuldade aqui na minha região, no interior do Rio, eu tenho uma dificuldade de encontrar uma ave de qualidade, um ágata, um cobre. Eu tenho essa dificuldade, então eu preciso trabalhar com ferramentas. Olha como é que é importante trabalhar com as ferramentas que eu tenho à minha disposição para aumentar a quantidade de indivíduos. Isso é interessante também, né? Então, gente, antes de mais nada, eu peço só uma gentileza para vocês, tá? Curte aqui no vídeo e compartilha, por gentileza, esse vídeo. Quando acabar o vídeo, você compartilha, porque a boa informação é aquela que é divulgada, é aquela que é compartilhada com os amigos. E a partir de agora eu vou passar uns slidezinhos para vocês. Eu fiz alguns desenhos, não sou desenhista, mas eu entendo que a partir de um desenho você consegue assimilar as informações e entender melhor o conteúdo. Então, até você que tem um pouco de dificuldade de entender sobre genética, com os desenhos agora vai ficar bem fácil, bem simples para você entender. Você que quer trabalhar mutação, vai ser um conteúdo bem interessante para você. E você que quer aprender mais sobre genética, fica no vídeo aí que vai te ajudar bastante, tá? Então, vamos embora para os slides aí. Aqui eu estou desenhando uma pena, uma célula dessa pena. Essa pena tem milhares de células, tá? E cada célula, ela tem um conjunto de cromossomos, né, no interior da sua célula, que é responsável pela formação do indivíduo. O cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA condensada.
Então aqui dentro nós temos muitas informações do DNA do indivíduo. Só que para se formar o indivíduo, uma molécula de cromossomo não é suficiente. Cada espécie tem o seu número de células de cromossomo para poder formar a sua célula. No caso das aves, varia de espécie para espécie, de 76, 80, cada espécie tem um número, né? Nós, seres humanos, nós temos a informação genética, nós temos 46 moléculas, tá, de cromossomos nas nossas células. E interessante falar para vocês aqui que nós herdamos dos nossos pais 50% da mãe e 50% do pai. Então a carga genética ficaria assim, no caso dos seres humanos. 23%, 23 cromossomos carregando o DNA da nossa mãe e 23 cromossomos carregando o DNA do nosso pai, totalizando 46. Quando você tem esse conjunto de 46 cromossomos, forma-se o indivíduo, tá bom? Continuando, como eu desenhei para vocês ali o cromossomo, e agora nós sabemos que ele é uma molécula de DNA condensada, eu vou exemplificar mais fácil para vocês entenderem. Isso aqui é importante, tá, gente? Não precisa se preocupar, Matheus, está muito difícil, estamos falando de cromossomos, eu só vi isso no colégio, não precisa ficar preocupado. Eu vou exemplificar ao máximo para você conseguir compreender, tá? Eu vou descomplicar, fique tranquilo. O cromossomo, a gente sabe que ele carrega as informações genéticas do DNA. Então, cada cromossomo carrega uma informação específica. Por exemplo, vamos supor que esse cromossomo carregue o tamanho do bico, número de dedo, cor das penas, cor dos olhos. Mas aí eu tenho outro cromossomo que vai ter outras informações, tá bom? E o que é importante saber? Que dentro do cromossomo, se a gente esticar o cromossomo, você vai ter aquela famosa cadeia de DNA. Aquela cadeia de DNA que você vê num filme, num desenho, tá dentro do cromossomo, porque ele é uma molécula de DNA condensada. Tudo isso aqui está condensado, está exprimido aqui dentro, tá bom? Isso que é importante você saber. Importante é saber que esse cara aqui carrega toda a informação genética para constituir um indivíduo. E o conjunto de cromossomos é o que forma o indivíduo, tá? Aqui eu desenho uma célula e aqui essa célula 1 seria um cruzamento convencional, quando você pega um macho e uma fêmea de famílias diferentes e você faz um cruzamento convencional. O que acontece quando você cruza um passarinho de famílias diferentes? Acontece isso daqui. Esses cromossomos, eles se juntam e aqui é como se fosse o cromossomo da mãe, o cromossomo do pai, o cromossomo da mãe, o cromossomo do pai, e assim sucessivamente. Lembra que o filhote ele herda 50% do material genético da mãe, 50% do material genético do pai? É exatamente isso aqui. E essa junção, essa união deles aqui, é a união homóloga. É uma junção homóloga. O que é isso? Os pares, os semelhantes, eles se juntam. Então, por exemplo, quando você faz um cruzamento de passarinhos e fecunda o ovo, isso aqui começa a acontecer. Vamos supor que esse cromossomo carrega a informação da cor dos olhos e o tamanho do bico. Aqui ele carrega a informação dos olhos e do bico do pai. Aqui a informação dos olhos e do bico da mãe e seus ancestrais. Aqui a mesma coisa, e seus ancestrais. Então, aqui vamos supor que é a cor da pele e a cor da pena. A cor da pele dos pais, da mãe e dos seus ancestrais, do pai e dos seus ancestrais. E cada cromossomo, com as suas informações, procuram os seus pares, tá bom, gente? Até que fique uma quantidade exata de cromossomos nessa célula, que aí vai se formar o indivíduo. No caso aqui, o pai contribuiu com 40 cromossomos e a mãe com 40 cromossomos. Somou 80 cromossomos, vai se formando o indivíduo, tá, gente? Esse exemplo número 2 aqui seria o exemplo de um cruzamento consanguíneo, que é o que a gente estava falando. O cruzamento consanguíneo tem a probabilidade, um percentual de acontecer isso aqui, ó. Isso aqui.
Isso aqui. Você tá vendo que aqui, até aqui tudo bem. É uma ligação homóloga, tá? Aqui não. Aqui já temos um problema. O que que aconteceu aqui, especificamente, né? O que que aconteceu? Aconteceu que quando você acasala dois indivíduos com parentesco muito próximo, pode acontecer de você, do indivíduo, herdar duas cópias do mesmo gene. O gene recessivo aqui no caso, ó. Isso daqui, pessoal, é o problema. É aqui que você vai ter aquela série de problemas que eu te falei. O passarinho nascer cego, porque lembra que cada um desses aqui cromossomos carrega uma informação, um é referente à cor dos olhos, outro é referente ao tamanho, outro é referente ao sistema imunológico e assim por diante, tá, pessoal? Então, cada cromossomo desse tem uma vital responsabilidade. E aí quando você cruza, isso aqui pode acontecer. Tá? Eu desenhei aqui, exemplifiquei um caso extremo, só para você compreender o que dá de errado quando a gente faz esse tipo de cruzamento. Existe essa possibilidade. Não é que vai dar errado sempre, mas essa possibilidade ela aumenta consideravelmente. Aqui, pessoal, é o coeficiente de endogamia, tá? A gente vai estar vendo o percentual aqui genético, né, para um filhote, que os pais transferem para um filhote, é o que eu estava falando com vocês agora. Então, assim, agora é interessante até para quem gosta de fazer mutações, tá? Quem gosta de trabalhar mutações, pode fazer esse trabalho aqui, que vai te ajudar bastante, tá? Vai potencializar seus resultados aí. E você pode ir replicando e repetindo, tá? Para aumentar a eficiência. Aqui nós temos um canário urucum. Urucum é uma mutação brasileira. É uma mutação que o canário é vermelho, o bico é vermelho e as pernas são vermelhas. Isso aqui seria um vermelho intenso, um vermelho nevado, um vermelho convencional, tradicional, tá bom? Então, essa mutação aqui, a gente quer aumentar essa mutação. Como é que a gente faz? Olha o trabalho, olha a genética, como é que funciona. Esse cara aqui e essa fêmea aqui, eles são de famílias diferentes, eles não têm vínculo, né, genético. Então, é um cruzamento convencional. Quando a gente faz o cruzamento convencional, o macho contribui com 50% dos seus cromossomos, dos seus genes, a fêmea contribui com 50% dos genes dela e o filhote nasce com 50% de cromossomos dos pais e 50% de cromossomo da mãe. Beleza, até aí tudo bem. Acabamos de fazer um portador de urucum. Esse filhotinho aqui porta essa mutação urucum, do bico vermelho e das perninhas vermelhas, tá bom? Então vamos para o exemplo número 2 para exemplificar para vocês. Pronto, prontinho, gente, olha só. Aí agora já mudou a história, tá? O que acontece? Esse macho urucum, ele vai cruzar com a filha. E aqui nós temos uma endogamia, um cruzamento, né, entre família, tá? E aí o que acontece? Quando você faz esse cruzamento, aí é legal, tá, gente? Olha só, vamos potencializar. Eu tenho um portador, lembra que ele cruzou lá com a fêmea, nasceu o portador. Agora eu tenho portador de urucum e eu tenho um urucum. Quando eu cruzo o pai com a filha, eu trago 50% da genética do pai mais 25, que 25 é esse aqui. Esse 25 é a carga genética que a filha carrega do pai. Então, na verdade, quando o filhote for receber as cargas genéticas, vai ficar assim a relação, ó. Ele recebe 50 mais 25, 75. Ele recebe 75% de carga genética do pai agora. E 25% de carga genética da mãe, porque era para ser 50, mas como ela carrega 25% dos genes do pai, ela transferiu para o filhote também. Então agora o filhote tem 75% de carga genética do pai e 25% de carga genética da mãe. Acabamos de fazer um filhotinho urucum, de criar um filhotinho urucum. Isso vale para vários tipos de mutações, tá bom, gente? Lembrando que quando eu faço esse trabalho aqui, eu aumento o risco, eu aumento a probabilidade em 25%,
Ó, aumentei aqui de 50 para 75. Eu aumento a probabilidade do meu filhote herdar os genes recessivos, que é nada mais, nada menos do que 2 cópias do mesmo gene. E é onde dá o problema, tá? Agora aqui, eu quero mostrar para vocês um negócio interessante. Nós vamos quebrar um tabu aqui, um mito, tá? Qual cruzamento aumenta a chance da gente ter problema? Todo mundo fala, pessoal, que o cruzamento entre irmãos é muito perigoso, não se deve fazer de jeito nenhum, não pode. E o pessoal às vezes não sabe nem por que está falando isso. Aqui eu quero mostrar para vocês o que acontece, tá, com o nosso percentual de endogamia, que é com o nosso coeficiente de endogamia. A gente vai entender que, na verdade, esse cruzamento de pai e filha é mais perigoso, aumenta mais a probabilidade, a chance da gente ter uma relação homozigoto, que é aquela relação que o filhote herda 2 cópias do mesmo gene, tá? Então, ó, o pai contribui com 50% para o filhote, mas a filha contribui com 25%. Então, na verdade, o pai manda para o filhote uma carga genética, olha só aqui o perigo, ó, de 75%, mais a 25% da fêmea. Então, esse percentual de 25 a mais aqui, do pai, do gene do pai, do ancestral desse filhote, porque esse pai, ele na verdade é pai e é avô dele, porque ele é pai dessa filha. Então ele corre um risco maior, né, uma probabilidade bem maior, herdar 2 cópias do mesmo gene. Olha o risco aqui. Já o cruzamento entre irmãos, você só tem a probabilidade de 50%, porque é como se fosse um cruzamento convencional. Ó. Olha a relação aqui. Ó. O irmão contribui com 50%, o pai, a mãe contribui com 50%. Pessoal, existe a probabilidade, tá? Porque eles têm ancestral em comum. Porém, aqui ele não vai herdar do avô, que é o pai dele. O avô dele é o avô, não é o pai dele. Aqui seria a probabilidade de 12,5% de chance dele herdar 2 cópias do mesmo gene. Já que a probabilidade é de 25% dele herdar 2 cópias do mesmo gene. Então, desmistificando um conceito que a gente acreditou por falta de instrução, é que o cruzamento entre irmãos é mais prejudicial do que o cruzamento entre pai e filha. Mas então por que a gente faz esse cruzamento aqui? Por que a gente vê mais esse cruzamento? Pessoal, é fácil. Isso é fácil. Porque quando você quer fixar uma característica desejável, você faz esse cruzamento. Vamos supor aqui que o pai seja um passarinho de fibra, muita fibra, um passarinho muito valente. E aí você quer que os seus filhotes herdem essa valentia do pai, essa fibra. Aí você cruza pai com filha, e aí o filhote vai herdar 75% de cromossomos, de genes do pai. E aí você consegue ir trabalhando essa questão da fibra. Ó. Aí os filhotinhos vão vir realmente com mais características do pai. Beleza, fixar uma característica desejável. Esse é o trabalho que se faz aqui. Aqui, deixa eu puxar a folha para cá para ficar mais fácil. Aqui, o que você faz? Qual é o trabalho que a gente faz quando cruza entre irmãos? Por enquanto, eu só vi uma vantagem de fazer isso. É quando você tem um indivíduo, vamos supor que você tem um trinca-ferro que seja mutação opalino, que seja branco. Vamos supor assim, que seja um trinca-ferro mutação branco. Você tem 2, você tem o macho e tem a fêmea branco, só que eles são irmãos. Aí tudo bem, você pega os irmãos, cruza entre si e os filhotes vão nascer todos da mesma mutação. Então você aumenta a quantidade de indivíduos no seu plantel. É isso aqui que você faz. Você aumenta a quantidade de indivíduos. Lógico que se você ficar repetindo isso daqui, uma hora vai dar problema. Assim como aqui. Se você ficar repetindo, uma hora vai dar problema.